Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao evento Vozes que Transformam, um espaço totalmente dedicado à troca de experiências e à celebração de histórias que fazem a diferença na sua vida pessoal e profissional. Hoje temos a honra de receber uma convidada que é referência no Brasil na área de gestão emocional e alfabetização de emoções. Com muita alegria, nós recebemos hoje Débora Vecchio. E aí, minha querida, seja muito bem-vinda ao Vozes que Transformam. Que alegria! Sabe alegria mesmo? Imagina a alegria, assim, espalhando. É assim que eu me sinto, Ronald. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos juntos, podendo conversar sobre nós, sobre vida. Então, estou muito grata, tá? Pela esta oportunidade que estás me dando e transmito aqui um abraço a todos que estão tendo a oportunidade de acompanhar essa grande, né, conquista que nós estamos tendo, Vozes que Transformam. Muito obrigada, querido. Eu que agradeço a tua presença. Pessoal, para quem não sabe, eu e a Débora, nós temos uma longa história juntos, né, de grandes trocas, porque a Débora já foi minha aluna, eu já fui coach da Débora. Todo coach precisa de um coach, todo mentor precisa de uma mentora ou de um mentor, e a Débora é uma pessoa que eu posso dizer para vocês absolutamente incrível. E eu vou começar, minha querida, pedindo que você se apresente aí para os nossos telespectadores, para te conhecerem, né? Essa grande mulher que é a Débora Vecchio, por favor. Ai, Ronald, é uma alegria. E eu vou trazer um pouquinho de quem é, então, a Débora Vecchio. Débora Vecchio é uma mulher que já foi uma menina que sempre amou pessoas. Desde pequena, eu amo pessoas. Visto que a minha formação inicial é em pedagoga, e eu trabalhei com crianças durante muitos anos, com adultos, com jovens. Mas eu sempre tive dentro de mim esse desejo de poder explorar o mundo, de podermos literalmente saber quem sou eu, para que eu estou aqui e como que eu posso contribuir para ter um mundo melhor. E quando eu falo de mundo, não precisa ser aquele mundo todo. Esse é o nosso mundo da nossa família, o mundo dos nossos relacionamentos, o mundo do nosso trabalho, mas principalmente a relação conosco. Então, eu fui sempre buscar o conhecimento, porque eu sou super fã que o autoconhecimento ele é transformador. Olhem bem, quanto mais eu me conheço, mais eu transformo a dor que ainda habita em mim, em você e todos nós. Então, para mim, isso é importantíssimo estar aqui hoje. E eu tive a grata satisfação de, desde jovem, trabalhar muito com desenvolvimento humano, primeiramente no contexto escolar, trabalhei só 35 anos em escola, até que um determinado dia eu disse: opa, está na hora de nós pularmos o muro da escola. Eu sempre fui muito fã de futebol, tá, pessoal? Desde pequena. Só não joguei porque eu sou de uma geração que não era muito, né, apropriado como hoje é. Mas ali, naquele momento, eu pensei assim, ó, eu vou pendurar a chuteira de jogador de futebol, que seria eu, a Débora professora, e vou assumir agora a chuteira de treinador. Então, hoje, o meu trabalho é justamente ajudar as pessoas a terem a vida que desejam para a sua felicidade. Sem regra. É simples assim. Muito legal, muito legal. Essa é a Débora fantástica que nós conhecemos. Minha querida, ao longo desses teus 35 anos de atuação, né, tu tem uma longa jornada, quais foram os maiores aprendizados que tu teve nessa questão da gestão da emoção? Ótimo. Gosto muito dessa pergunta, porque o maior aprendizado que eu tive e tenho, porque é constante essa minha educação, tá? Emocional, é que todos nós
somos analfabetos emocionalmente em alguma fase da nossa vida. E aqui eu gostaria de trazer um dado muito importante para nós podermos refletir. Por que existe o analfabetismo do letramento? O que é o analfabetismo do letramento? São as pessoas que não sabem ler nem escrever. Agora, vocês já se deram por conta que não existe analfabetismo numérico? Uma pessoa pode não saber assinar o seu nome, mas ela faz um cálculo mental. Ela sabe qual é o número do transporte público que leva ela da sua casa para o seu trabalho. Ela sabe a diferença entre uma cédula de R$ 2 e uma de R$ 100, que as cores são muito semelhantes. É porque palavra gera emoção. E com esse despertar que eu tive como alfabetizadora mesmo, trabalhando com a educação de jovens e adultos, foi esse o meu grande aprendizado, que nós necessitamos alfabetizar as nossas emoções para termos qualidade de vida, para poder ler a vida de uma forma melhor. Esse é o grande aprendizado. E estou sempre me alfabetizando, né, Ronald? Porque as eternamente, né, minha querida? Eternamente. Então, né? Tá? Mas essa é a dica. Lembre-se sempre, não é que nós não possamos nos alfabetizar emocionalmente. A gente pode, mas a gente chega aqui, quer ir para lá. Chega lá, quer ir para lá. Então, é constante. Então, esse é o meu grande aprendizado de vida. Perfeito, minha querida. Tu foi uma das pioneiras, né, desse formato que a gente chama de abordagem da alfabetização emocional no Brasil. Sim. Como é que tu nos explicas o significado desse conceito, né, segundo o teu ponto de vista, e a importância dele para as pessoas? Ótimo. Eu sou muito grata ao grande universo por ter me colocado na área da educação. Então, como pedagoga, eu sempre fui muito curiosa também, atrás de como que a gente aprende. E essa questão da alfabetização emocional, ela está muito vinculada da forma como eu uso a minha inteligência emocional. Porque aqui eu gostaria de trazer uma diferença entre inteligência emocional e gestão das emoções. A inteligência emocional todos nós temos. O que diferencia quando nós lidamos com nossos diversos tipos de desafios, e aí pode ser familiar, financeiro, de saúde, relacionamentos, aí fica a critério de como cada um enfrenta os seus desafios. Se eu não usar essa inteligência emocional que todos nós temos, tá, com uma gestão, é por isso que muitas vezes os retornos que nós temos não são aqueles que nós esperamos. Então, é importantíssimo que hoje, em pleno século XXI, nós saiamos, literalmente, a gente possa sair desse analfabetismo emocional e virmos para uma alfabetização emocional com gestão. Gosto sempre de dizer, lidar com gestão emocional é fundamental no dia a dia. Muito importantíssimo esse caráter. Agora, lembre-se sempre, inteligência emocional todos nós temos. Isso é ótimo, né? Já temos essa ferramenta. Ótimo, ótimo. Eu imagino, né, Débora, que a gente vivenciou durante a pandemia, mas principalmente no pós-pandemia, uma explosão dessas questões de saúde mental, de questões emocionais. A tua agenda deve estar bem cheia e cada vez mais, porque a necessidade que as pessoas e as empresas estão vendo de buscar profissionais dessa área é intensa, né? Como é que tu vê essa explosão, minha querida, essas questões que aconteceram na pandemia e pós-pandemia? Assim, essa leitura que eu faço, tá? A pandemia, com todos os agravantes que ela deixou nas nossas vidas, ela foi literalmente aquilo que nos empurrou. Ou nós cuidamos das nossas emoções, buscando a nossa saúde mental,
ou nós vamos viver como se estivéssemos sempre num precipício, buscando achar uma forma de sobreviver. E eu acredito, e eu e vocês, não estamos aqui apenas para sobreviver, nós estamos aqui para viver com qualidade de vida. Então, o período pós-pandemia tornou-se quase que tão fundamental esse cuidado com o que eu penso e sinto, tanto quanto beber um copo com água. É fundamental. As pessoas e as empresas que não despertarem para isso já estão sofrendo as consequências do adoecimento. Muitas empresas buscam esse recurso necessário dessa gestão emocional para os seus colaboradores. Porque não tem como, Ronald, está fazendo parte, nós estamos com uma sobrecarga, eu digo até uma overdose de informações diárias, de metas a serem cumpridas, de desafios, de um mundo cada vez mais consumista. Então, a pessoa se desconectou um pouco da sua verdadeira essência. Então, isso tudo a pandemia, ela já vinha lá atrás. Estava adormecida. A pandemia só fez o quê? Acendeu a faísca e pegou fogo. Então, é fundamental esse cuidado com a nossa saúde mental, 100%, porque quando eu cuido da mente, eu cuido do corpo e eu cuido da alma. Aí a gente tem uma vida tranquila. Perfeito, minha querida. Muitas vezes, Débora, e a gente já vivenciou isso, né, como seres humanos, as emoções são vistas como obstáculos ao invés de aliadas. Como é que a gente pode aprender a transformar as nossas emoções, tipo num motor, né, para o nosso crescimento pessoal e profissional? Eu digo sempre, todos nós, todos, tá? Isso faz parte da humanidade. Nós temos um lado luz e um lado sombra. Jung retrata isso muito bem através da psicologia analítica. O que nós precisamos fazer é as pazes com a sombra. Todos nós queremos focar na nossa luz, e isso é maravilhoso. Quanto mais eu aprimoro as minhas habilidades, as minhas competências, o conhecimento, da forma que eu posso servir ao próximo, perfeito. O detalhe é quando a sombra se manifesta. Só que essa sombra está em mim, está em você. Então, eu sempre dou essa dica para todas as pessoas, converse com a sua sombra. Veio um pensamento, isso acontece comigo direto. Às vezes, uma atividade assim, lavando as mãos. Pá, entrou um pensamento aqui. Chega a dar sabe, mexe. Como que eu estou pensando isso? Por que eu estou sentindo isso? Primeira coisa, inspira, expira. Eu gosto muito até de fazer um exercício que eu vou compartilhar aqui com vocês. Olha para o lado e diga assim, sombra, o que você quer me dizer? Ouça ela, porque é um pedido de socorro. O que a gente quer fazer? A gente quer tirar. Por isso que muitas pessoas, às vezes, não conseguem sozinhos ou sozinhas. É fato. Então, o que a gente faz? Pede ajuda. Ou vai buscar um trabalho como o que eu desenvolvo, que é de uma gestão emocional, pode buscar os profissionais não habilitados da área da saúde, mas não deixe de conversar com a sua sombra. Sabe por quê? Porque ela está pedindo luz. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu ilumino a minha sombra. Eu sei que parece bem filosófico, mas no dia a dia, pessoal, isso vai virando prática. Vai virando prática e vai além da filosofia. Isso é autoconhecimento. Eu pensei e senti, eu vou conversar. Eu adorei essa dica. Eu costumo dizer para os meus alunos, minha querida, de você aprender a pensar o que você quer pensar, né? E tu trouxe um exercício muito prático da gente conversar com a sombra quando ela quiser tomar conta da gente. Amém. E isso, Ronald, que tu ensina para os teus alunos, eu também passo para os meus, e tem um dado, tá? Uma pesquisa que diz, hoje nós já somos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo,
é uma população muito grande, por isso que a gente está vendo muitas coisas que às vezes a gente até diz assim, uau, o que é isso? Mas é devido a uma grande população. E eu sempre costumo dizer para os meus alunos é o seguinte, baseado nas pesquisas, dessa população toda, apenas 2% sabe pensar. Então, vocês calculem, mais de 8 bilhões de pessoas, apenas 2% sabem pensar. E a pergunta é, em qual time você quer estar? Nesses 2% ou dos 98% que não pensam? Por isso que nós estamos tendo essa volúpia, tá? De características, de síndromes, de ansiedades, de estados depressivos, que são importantíssimos de serem tratados com os profissionais habilitados, sempre digo isso, mas é importante, e a todos que estão aqui, em qual time eu quero fazer parte? Eu já fiz a minha escolha. Então, por isso que conversar com a sombra é muito importante. Por isso que conversar com aquele sentimento. Olha, a gente não precisa ser antifrágil todo dia. Nem um pouquinho, tá? Também não precisa ser mimizento, né? Eu tenho uma linguagem muito acessível, bem de prof. Não precisa ser mimizento. Ai, quem cai na reclamação. Mas nós podemos, sim, nesse dia, olha, hoje eu estou me sentindo triste. Eu tenho N casos, assim, de pessoas que dizem, ai, Débora, eu estou procrastinando. Gosto muito de trazer esse exemplo, se me permite, tá, meu querido? Claro, por favor. Aqui para mim, eu chamo de coachitório, tá? É um estúdio de desenvolvimento humano, onde eu atendo. Então, aqui no coachitório, tá? O pessoal chega e diz assim, me ajuda, eu estou procrastinando. E aí a gente pensa, procrastinando. Se nós hoje, tá? Abrirmos as redes sociais, tem N profissionais falando que a gente procrastina porque quer. Cuidado, muito cuidado. Por trás de toda procrastinação tem uma dor emocional. Vou repetir. Por trás de toda procrastinação existe uma dor emocional. Então, essa é a importância da gente conversar conosco. Ah, eu procrastinei um trabalho. Aonde que está doendo? Às vezes a causa não é nem no trabalho. Às vezes a causa não é nem no contexto familiar. Às vezes é até da falta do amor próprio por nós mesmos. Então, o ser humano ele é muito complexo. E essa complexidade é que faz com que a gente vá cada vez mais descobrindo quem eu quero ser. Eu quero ser feliz? Ótimo. Então, vai conversar com a sua sombra. Não tem como fugir da felicidade sem conversar com a sombra. E acolhe ela. Tudo aquilo que nós acolhemos, a gente dá vida. Então, essa é a minha dica para todos. Converse com você. As pessoas perderam a intimidade consigo, não é? Com o seu sentir e com o seu pensar. E aí ficam agindo quase que no piloto automático. Que aula, minha querida. Fantástico, fantástico. Querida, me diz uma coisa. Quais os primeiros passos, né? Tu falou que todos nós temos a questão da inteligência emocional, mas a gente precisa aprender melhor a desenvolver a gestão emocional. Na tua visão, quais são os primeiros passos para a gente conseguir gerir as nossas emoções? Ótimo. Receita pronta de bolo, tá? Não tem. Até porque se a gente for fazer um bolo, os ingredientes podem ser o mesmo, mas eu vou fazer de uma forma, você fará de outra, mas teremos o bolo. Então, o que eu costumo dizer? Primeira coisa para poder identificar, tá? É como está a sua vida. E aí eu abro 3 áreas que são fundamentais para todos nós, ser humano. É a nossa área da saúde, dos relacionamentos e a nossa área financeira. Então, a gente faz um balancete. Muitos poderão dizer, ai, Débora, eu estou com as 3 áreas. Então, vai para aquela que está hoje, aquela que está mais doendo, aquela que está mais incomodando,
aquela que está mais tirando a sua paz. Quando a gente identifica qual é a área que está mais gritante na nossa vida, eu gosto que a gente pare um momentinho. Ida, desculpa te interromper, você falou saúde, financeiro e... Relacionamentos. Relacionamentos, tá. Relacionamentos, tá? Tá. São 3 áreas, Vai lá. tá? Certo? E isso, se vocês observarem, os produtos vendidos de cursos sempre envolvem, ou vai para o financeiro, ou vai para relacionamentos, ou vai para a saúde, porque são as 3 áreas, os 3 pilares que sustentam a vida de um ser humano. A gente precisa se relacionar, e não quer dizer só um relacionamento afetivo, amoroso, mas também envolve, mas tem relacionamentos com familiares, até com vizinhos, não é? Tem um relacionamento conosco mesmo, então a gama de relacionamentos é muito grande. O financeiro, porque o dinheiro é a energia que move a todos nós. Através do dinheiro, a gente consegue manifestar os nossos sonhos, desejos, enfim, a qualidade de vida que queremos. Tá? E saúde, não é? Já tinha até aquela fala, né? Saúde é o que interessa. Realmente, a gente precisa dessa saúde física, mental e espiritual para poder coordenar a nossa vida. Então, identificou o que é? Muito bem. Eu gosto de um exercício que é o seguinte: se a gente ficar só no campo do pensamento, como o nosso cérebro não sabe o que é real e imaginário, muitas vezes, por crenças que nós carregamos ao longo da nossa vida, a gente não consegue ter uma leitura clara. Então, eu gosto muito que a gente pegue assim, ó, uma folha em branco, tá? E vá anotando ali tudo que está lhe incomodando. Vocês vão observar que, ao olhar o que está incomodando, a gente vai colocar do lado uma emoção. Aí nós estamos trabalhando a gestão emocional. Vou dar um exemplo muito prático, tá? Muito, muito prático. Por exemplo, vamos pegar a área financeira, um exemplo aqui, tá? Aí a pessoa coloca ali, ó, meu dinheiro não dá para nada. Um exemplo, isso eu ouço muito. Meu dinheiro não dá para nada. Que emoção isso gera em você? Muitas vezes tristeza, raiva, ansiedade. Ok, vai. O que é a gestão emocional? É identificar que tristeza é essa. Meu dinheiro não dá para nada, tá? Mas eu estou aberto ou aberta para ter um planejamento financeiro. Eu costumo me organizar financeiramente. Esse é um exemplo. Vamos para a saúde, tá? Colocou ali, saúde, tá? Ah, estou com uma alteração por exemplo, da tireoide, tá? Que hoje se fala muito hipotireoidismo, hipertireoidismo. Tudo aqui é exemplo. Que emoções tem? Ah, tristeza, um desconforto, baixa autoestima. Mas o que eu estou engolindo? O quanto... Isso é gestão emocional, é a gente identificar a emoção e questioná-la. Você sabe dizer sim para você? Ou você está dizendo sim para o outro e não para você? E aí, todas as áreas. Então, esse exercício ele é fantástico, querido Ronald, porque ele nos traz para a consciência. Convido todos a experimentarem, depois podem, tá? Me mandem lá como é que vocês se sentiram, tá? Através das redes sociais, seja onde for. Experimentem. Vocês vão começar a ver transformações nas suas vidas, porque a gente traz para a realidade, vem para o foco. Traz para o foco. Olha só, pessoal, a Débora está dando dicas práticas de exercício para você fazer aí agora, hein? Então, presta atenção. Minha querida, nunca se falou tanto, né, também no pós-pandemia, em soft skills, né? Sim. Então, a impressão que nos dá até é que as organizações redescobriram as soft skills no pós-pandemia. A minha pergunta para ti é o seguinte: como é que a gestão emocional ela pode impactar a produtividade e o bem-estar dentro das organizações? Sim. Esse bem-estar, desse nome bonito, soft skills, tá? Isso é bem-estar. É o que está mudando a política de muitas empresas, trazendo elas para uma área mais humanizada.
Empresas que são mais soft. O que significa isso? Empresas que estão preocupadas em ter, sim, os seus retornos, porque toda empresa precisa ter lucro, senão não é empresa. Agora, como que eu vou ter lucro com um colaborador que está literalmente adoecido emocionalmente? A conta não fecha. Então, esse bem-estar vem sendo trabalhado com diversas empresas, contratando profissionais, estimulando. Tem empresas hoje que a gente sabe, muito interessante, tá? Não são todas. No Brasil ainda está meio que engatinhando, tá? Mas a gente já sabe que a nível de outros países mais desenvolvidos, tanto, né, Estados Unidos, Europa, o que eles fazem? As pessoas têm uma carga horária de trabalho. A cada 2 horas, eles são obrigados a parar, a se concentrar no momento. Pode ser para um relaxamento, pode ser para a prática de uma meditação do momento, pode ser para ouvir uma música. Eles são obrigados a se desligar. Por quê? Porque a gente sabe que pensar daqui para cá consome energia. E se a pessoa não se movimentar do pescoço para baixo, essa energia ela fica totalmente desregulada. E isso é, sim, um processo de gestão emocional. Então, muitas empresas também hoje têm o seu espaço coletivo. Os profissionais podem trabalhar da forma como querem, outros até home office, não é? Então, ter um espaço adequado, ter um local com aroma, tá? Com uma boa ventilação. Então, são N quesitos que muitos empresários estão observando qual é o perfil, aí entra muito o perfil comportamental, né? Que os seus colaboradores estão manifestando e como que eles buscam essa rede. Inclusive, Ronald, algumas pessoas disseram que eu sou a senhora gratidão, tá? O que é a senhora gratidão? Inclusive, eles pararem e agradecerem. Agradecerem. A gente sabe, a neurociência explica hoje dos benefícios da gratidão no nosso cérebro e na produção de bons hormônios. Então, tudo isso vai colaborando. Agora, a empresa hoje, principalmente a empresa brasileira, se ela não despertar, e eu estou trazendo uma dica para os empresários, para os CEOs, para os gestores, que eu atendo muito, muito esse perfil de público. Se você não se humanizar, lamento. Qual será o seu resultado futuro? Então, nós estamos passando pelo momento da transição da humanização. E aí, Ronald, eu gostaria de explicar o que é humanização. Humanização é justamente isso, é eu olhar o outro como um ser humano, assim como eu, que pensa, sente e age, que tem também os seus fatores voltados para a área de relacionamento, saúde, financeiro, como uma alma humana, aonde precisa dar um retorno da sua produção, porque a gente produz, mas que ele não tem apenas um trabalho, que ele tem o compromisso em servir. Isso é muito importante, pessoal. Se eu for para o meu trabalho sem a consciência de que eu estou servindo, pode ter certeza, alguma coisa está carecendo em mim. E esse servir, eu gosto de dizer sempre o seguinte, Ronald, é servir com qualidade, para mim e para o outro. E aí a remuneração vem cada vez mais na qualidade. Quer ver um exemplo bom? Todo mundo quer ir num bom restaurante, ok? Eu, como sou bem, olha, meu sobrenome Vecchio, bem gringa, né? Amo uma culinária, tá? Os meus hobbies é cozinhar. Então, assim, ó, perfeito. Todo mundo quer ir num bom restaurante. O que as pessoas dizem? Eu pago bem para ser servido bem. Não é assim? É, exatamente. E você, minha querida, falando... Pode falar, vai lá. Pode falar. Depois eu complemento. Não, eu vou dizer, qual é a proposta? Não é só o pagar. Não é só o pagar. Porque aí fica muito pequeno.
é quem eu quero ser nesse servir. Essa é a diferença. E você falando, me veio à mente a questão do propósito, né? Mesmo quando eu estou servindo através de uma empresa, eu estou cumprindo um propósito, né? Um propósito meu de vida e um propósito da empresa em relação à tarefa fim dela, né? E se porventura eu não estou alinhado com aquele propósito, eu tenho que buscar o meu propósito, então, de empreender e viver o meu sonho e o meu propósito. É isso aí. E quando a gente vive o nosso propósito, tá? A gente tem uma base, Ronald, dentro da área da psicologia da felicidade, que eu vou tomar a permissão, te pedir a permissão de compartilhar aqui, que é o seguinte: vamos lá. Existe diferença entre trabalho, carreira e chamado. Vamos lá? Trabalho. Trabalho é simplesmente bem isso, sem propósito. Eu estou trabalhando porque eu quero fazer dinheiro. Aí, gosto sempre de dizer, ninguém ganha dinheiro, tá? A gente produz dinheiro. Quem ganha dinheiro é criança. Criança ganha dinheiro, mendigo ganha dinheiro, tá? Pessoas que não têm como produzir, esses ganham dinheiro. Agora, todo aquele que entra para um trabalho, ele está produzindo. Então, tem pessoas que só trabalham para produzir dinheiro. Tem outros que vão para a carreira. Também, aí a carreira engloba. Bom, eu estou trabalhando, produzo meu dinheiro, mas eu quero uma ascensão, eu quero crescer na carreira. Isso é muito bonito. E tem o chamado. O chamado é quando a gente trabalha na carreira que gostamos, mas sabemos que temos um chamado maior. E é aí que o propósito se manifesta. Quando a gente enxerga qual é o meu propósito de vida. Hoje, o meu chamado, eu sinto, é alfabetizar emocionalmente o maior número de pessoas possíveis e que estejam abertas a querer serem alfabetizadas, porque também não tem como, né, pessoal? A gente, vem cá que eu vou te alfabetizar. Não, a alfabetização, ela tem que passar por o meu querer. Sair, aí sim, da nossa zoninha de conforto. Perfeito, minha querida, muito bom. Eu gostaria de trazer agora um viés da liderança, né? Tu sabe que eu gosto de ler muito, principalmente relatórios, e a gente sabe que nessa pressão toda que as empresas estão vivendo, hoje os líderes estão extremamente pressionados, os líderes estão também com burnout, com crises de ansiedade, enfim, todas essas questões, e tu deve atender muitos líderes dessa forma, né? Que estratégia tu acredita que esses líderes podem adotar para se tornarem gestores das suas emoções, né? Que eles possam lidar melhor com todas essas questões aí que estão diante deles? Eu diria assim, ó, o primeiro passo, eu quero sair dessa situação. Olha, pela minha experiência, 100% diz sim. Aí a minha segunda pergunta que eu faço para eles. Então, a primeira, você quer sair dessa situação? Geralmente a resposta é sim. E a segunda, o quanto você está disposto a tirar uma vez por semana ou a cada 15 dias um momento para você? Iniciamos a nossa conversa dizendo: todo coach precisa de um coach, todo mentor precisa de um mentor, e todo líder precisa de alguém que o lidere, porque são muitos atributos. Então, hoje, eu que tenho um nicho muito grande, né, de empresários de diversas áreas de atuações, eles começam a ver esse trabalho com a sua gestão emocional quando eles se permitem, uma vez por semana, tirar 1 hora e meia para si, para cuidar da pessoa mais importante da sua vida. Porque uma das coisas que as pessoas reclamam muito é a falta de tempo. Mas 24 horas é igual para todo mundo. Então, que falta de tempo é esse que nós estamos carecendo? É o tempo com qualidade para nós. E, pela minha experiência,
aí não é muito mais de 45 anos trabalhando com pessoas, eu posso afirmar, quando você se valoriza, o mundo te valoriza. E isso é transformador. Então, o primeiro passo que eu daria é esse. Você quer? Você está disposto a tirar um tempo para você? Então, vamos juntos, que aí eu pego ele pela mão e aí a gente faz acontecer. E os resultados são muito positivos mesmo. Tem assim, olha, a gente podia passar aqui muito tempo conversando, trazendo estudos de caso, de pessoas que atingiram até em faturamento muito mais, porque elas começaram a gerenciar as suas emoções. Querida, me diz uma coisa, tu acredita que essa parte de alfabetização emocional ela pode ser aplicada em todas as fases da vida? Por exemplo, você como uma educadora de mais de 35 anos, né? Você é a favor, por exemplo, que isso comece já por exemplo, nas séries iniciais, né? Inclusive numa entrevista minha com outra colega nossa de profissão, nós falamos sobre isso, né? Que nós gostaríamos que esse tipo de conhecimento fosse passado já desde as séries iniciais, pois nós não teríamos tantos adultos, entre aspas, perdidos, né? O que você enxerga disso, minha querida? Eu costumo dizer o seguinte, Ronald, os nossos primeiros professores são os nossos pais, ou os familiares, as pessoas responsáveis pela nossa educação. Nós estamos vivendo um mundo, atualmente, onde os filhos estão sendo pais dos pais. E aqui eu não estou generalizando, mas as provas estão aí. Os pais, por terem uma demanda muito grande de querer prover tudo, nada de erro aí, muito pelo contrário, mas aquele tempo de qualidade com o filho está se perdendo. Então, eu diria o seguinte: é muito importante começar já na base da família. Mostrar para a criança que existem valores e que existe sim uma hierarquia, a gente respeitar. O problema é quando os filhos passam a ser pais dos seus pais, quando criança. Bom, aí vamos para a pré-escola. Pré-escola vai desenvolver todo um universo maravilhoso da criança poder trabalhar as suas habilidades, poder ter contato com o social. Detalhe, aí eu reitero, é de que forma está sendo estruturado a frustração. Até uma planta precisa de frustração para poder brotar. Hoje parece que é proibido frustrar uma criança. Ah, eu quero essa caneta. Ah, mas agora é o momento? Toma a canetinha para parar de berrar. Então, esses atributos é que está sendo muito discutido e valorizado para que as escolas comecem a trabalhar com a gestão emocional. Aí vamos para os anos iniciais. Criança descobrindo o universo, lectoescrita, relacionamentos. Aí vem, ela não sabe sofrer a frustração, ela não sabe o respeito ao próximo. Vou reiterar a gratidão, o quanto ela é grata por ter uma pasta, por quanto ela é grata por ter uma caneta. Então, todos esses pequenos atributos são importantíssimos. E aqui eu vou trazer um dado muito que eu já passei. Eu tentei levar o meu trabalho para muitas entidades escolares, tanto públicas quanto privadas. E ainda existe uma resistência sobre a gestão emocional. Então, aí nós observamos o quanto a educação precisa se alfabetizar emocionalmente para trazer para o corpo docente e para o corpo discente a educação das nossas emoções. É urgente, é urgente. É muito triste, né, a gente ouvir você falando disso, porque quantos adultos melhores a gente podia ter, né? Mas, enfim, é um processo de convencimento, né?
que as pessoas precisam passar para poder verificar que realmente o quanto isso é necessário, né? Mas, enfim, faz parte. É que aí eu Minha querida... quero, Rony, só para Oi? reiterar essa fala, tá? Só para reiterar a tua fala, porque eu gosto muito da gente ser otimista. Quando a gente detecta uma situação, um problema, é aí que a gente vê que tem dor. E é aí que nós temos que investir. Então, hoje, o meu grande propósito é divulgo bem, joga a semente. Uma hora vai florir. Então, escolas, gestores, atentem que nós, e aí eu falo, né, somos os responsáveis pelo futuro. Não é tão bonito dizer assim, olha, um médico, um engenheiro, um astronauta, o presidente de não sei de onde, um CEO, todo mundo passou por um professor. É lindo. E é verdade, nós passamos. Se eu perguntar agora, lembra de um professor que marcou a sua vida? O cérebro já puxou. Então, vamos sim abrir essa habilidade, tá? De educar as nossas emoções, porque o futuro aí é responsabilidade da escola também. Muito legal, minha querida. Vocês estão vendo, né, pessoal, por que a Débora também já foi minha coach. Ela tem essa pegada positiva aí que não é comum muito das pessoas, não. Então, ela literalmente transforma o limão em limonada. Muito bom, minha querida, muito bom. Débora, isso é gestão emocional, querido. Exato, exato. Tu Isso falaste agora há pouco que tem muitos casos, né, muitos cases de sucesso. Eu gostaria que você trouxesse um, pelo menos, que você acredita que foi um dos mais marcantes assim do teu trabalho até hoje. Tá. Fica difícil de achar um marcante, tá? Mas assim, ó, a nível de empresa, tá? Vou trazer aqui a nível de empresa. Um cliente meu, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, tá? Ele abriu uma filial no norte do nosso país. E ele tinha uma dificuldade. Ele precisava estar lá para o controle de tudo. Então, assim, ó, desde a faxineira, do pessoal que ia fazer um concerto, ele tinha que saber de tudo. Então, isso drenava muita energia dele, muito cansaço. E ele tem, por um perfil dele, dentro do DISC, bastante dominante, por isso que ele é um bom empresário, ele pensou, vou abrir uma filial num estado vizinho. E aí foi lá e abriu. Aí, claro, dobrou o grau de cansaço e insatisfação dele. Até que nós fomos trabalhando o seguinte: o que é o controle? O que é o controle? Controle é isso aqui, é um controle remoto, que eu vejo, mas a vida não tem controle. E ele começou a trabalhar a sua organização interior, controlar melhor, literalmente, aquilo que ele pensa e o que ele quer sentir. E hoje a gente tem a grata satisfação dele estar com a sede em Manaus, filial em Boa Vista, São Paulo e Porto Alegre. Então, isso é que eu gosto de dizer. Ele quis dizer que foi um processo fácil. Não foi. É uma alfabetização contínua. Tanto é que ele se permite ainda uma vez por mês fazer um encontro que a gente chama de manutenção. Pessoal, se nós temos um carro, vamos pegar aí um Porsche, tá? Porsche de última aí, tá? 700, 800 mil, talvez até um pouco mais. Se eu não levar ele para manutenção, ele vira um ferro velho. E é um Porsche. Verdade. Então, assim, ó, nós precisamos. Então, esse case, tá? Eu tenho a grata satisfação. O meu trabalho não gera dependência, mas gera, sim, o quê? Eu sou um líder. Eu preciso de alguém que me escute e que me lidere. Então, assim, ó, estou muito feliz com os resultados dele. Hoje ele consegue administrar do interior de São Paulo as suas sedes, tá? Uma vez por mês ele visita cada uma delas. Esse é um dos cases, assim, que me emociona de falar, porque foi uma construção da alfabetização. Sabe aquele que não sabia pegar o lápis?
Aham. figuradamente falando, ele não conseguia nem pegar. Hoje ele já escreve livros. Então, isso é maravilhoso, né, pessoal? Que Esse legal, grande. que legal. Você teve a oportunidade de receber um reconhecimento, né, da Prefeitura de Porto Alegre pelo teu trabalho. Como é que foi essa experiência para ti e como é que tu vê a importância desse tipo de reconhecimento para ampliar, né, o alcance dos teus projetos para a gestão emocional? Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência. Foi, eu digo assim, é algo que aquece muito a minha alma, do meu chamado, com o propósito que eu tenho de alfabetizar emoções, porque enquanto professora, eu sou municipária em Porto Alegre, hoje já aposentada, não é? Há mais de 10 anos. O que aconteceu? Eu recebi um prêmio de honra ao mérito aos serviços prestados à comunidade porto-alegrense. Por quê? Justamente sobre o trabalho que eu fiz de alfabetização emocional junto à alfabetização do letramento. Eu fiz um comentário que, por que existe o analfabetismo do letramento? Porque palavra gera emoção. Uma palavra levanta, uma palavra destrói. Então, esse trabalho eu fui cultivando. E foi aí que eu já fazia esse trabalho. Depois, como professora, trabalhei na coordenação, fui administradora, fui gestora pública, e esse trabalho eu expandi na rede e recebi esse reconhecimento por esse serviço prestado. E foi aí que surgiu essa grande, né, vontade, esse despertar de continuar alfabetizando emocionalmente, só que agora fora dos muros da escola, não mais só como professora, você para sempre, né, pessoal? Professora é algo assim que me engrandece. Todos nós somos professores de alguém. Então, que o meu exemplo possa edificar muitas vidas. E cada vez que eu recebo um retorno, que nós choramos juntos, choro muito, sabe? Eu já dei até uma caixinha de lenço aqui, porque a gente chora com as vitórias, não é com as tristezas. Isso. Chora de emoção, de alegria, de ver um ser humano mais feliz. E eu acredito que é esse o propósito que nós estamos aqui nesse mundo, é sermos felizes, porque eu acredito que se eu sou feliz e posso te fazer feliz, é a grande corrente do bem. É a luz vai iluminando, não é? Então, esse é Minha querida, um pouquinho do trabalho. maravilhoso. Minha querida, outro reconhecimento que tu teve, e eu sei que ele tem um significado muito grande na tua vida, foi ser convidada para o TEDx, né? Que foi uma outra experiência fantástica que você teve. A gente se orgulha muito de você ter dado uma palestra. Como é que foi a experiência do TEDx? Porque, para quem não conhece, não sabe, o TEDx você tem que dar um recado muito significativo em 18 minutos, se eu não me engano, é isso, né? É o máximo, dependendo, No às vezes, máximo. o meu até foi menos. O meu, eles deram o máximo de 10 minutos. A gente não podia passar de Uau, 10 minutos para dar o nosso recado para o mundo. uau. A grande comunidade TEDx, como eles chamam, tá, pessoal? São palestrantes que deixam uma mensagem para o mundo. E ser uma convidada por esse trabalho que eu venho fazendo, por isso que eu digo, a gente joga a semente, alguém vai ver. Eu só não infartei, pessoal, porque felizmente o meu coração está bem cuidadinho, porque quando eu recebi o telefonema, nem eu sabia, só disseram assim, olha, nós recebemos a indicação do seu nome pelo trabalho que você vem fazendo e queremos te convidar para ser uma speaker, não é? Dessa rede. E aí eu disse, meu Deus, sabe, poder levar essa palavra, né? E aí o tema da minha palestra foi felicidade. Quem eu quero ser aos meus 20, 30, 40, 50 mais? Que Quem eu legal. quero? Então, realmente, Ronald, assim, o reconhecimento vem. Eu costumo dizer, né? O plantio é opcional e a colheita é obrigatória. Não É é minha essa obrigatório. ação, não é? Mas a gente ouve muito. E, então, o que eu digo? Plante o autoconhecimento, plante o autoamor, plante a autovalorização. E não se preocupe como. Um dia, fruto cresce, floresce e a gente recebe. Então, hoje eu Eu sou fico, muito grata.
Isso. Eu fico imaginando, Débora, porque nós gostamos de falar, né? A gente atende muitas pessoas, faz palestras, dá aulas. Eu fico imaginando a tua dificuldade de conseguir resumir um pitch em 10 minutos, né? Quer dizer, eu teria feito, eu acho, uma palestra de 1 hora e eu ia reduzindo para chegar a 10 minutos. Eu só imagino a dificuldade que tu teve. Não, e foi, Ronald, porque eu sou muito comunicóloga. É uma das minhas características comportamentais, eu sou comunicadora. Isso é uma característica, é um perfil da minha persona. É o teu perfil, claro. O meu perfil. Então, eu só preciso honrar. Claro que existe toda uma regra, toda uma preparação, e eu tive que ainda trabalhar a língua estrangeira, porque os 2 orientadores só falavam espanhol, tá? Eles não falavam uma palavra em português. Então olha, isso eu não sabia. Porque vem orientadores do mundo todo, a gente tem um coach e uma orientadora. Então, e tem reuniões semanais. Então, isso é uma comunidade, pessoal. É algo assim, ó, que eu não vou estar mais nesse planeta, mas a minha insígnia no TED vai ficar para a eternidade, não é? Então, isso eu digo assim, ó, é uma infinita gratidão, eu acredito em Deus, né? Então, é uma infinita gratidão a Deus por me dar essa oportunidade de deixar uma mensagem no mundo. Agora, vou ser sincera, Ronald, precisei de muita gestão emocional para traduzir tudo no máximo em 10 minutos. Tá? Eu imagino. Minha querida, você sabe bem, estamos aí celebrando 15 anos, né, do Instituto IHD, né? Você nos conhece desde o tempo lá da Sociedade Gaúcha de Coaching, que foi a nossa origem, né? Eu tenho muito orgulho disso, me sinto muito honrado de ter tido uma pessoa com a tua estirpe, a tua qualidade junto conosco. Mas eu gostaria, obviamente, de saber qual foi o impacto, né, que o Instituto teve na tua jornada, né, o fato da gente ter se conhecido, enfim, gostaria que você trouxesse um pouco desse depoimento aí para o pessoal que está nos vendo. Ótimo. Eu ouvir o chamado. Eu já tinha formação em coaching, eu já trabalhava, mas eu conheci o Ronald através de um lançamento de um livro dele, tá? Fui convidada por uma colega que foi coautora dessa participação alguns anos atrás e conheci o Ronald. E senti nele aquela luz, aquele brilho. E na época que foi antes da pandemia, tá? Ele fazia os grupos presenciais. E eu disse, tá aí, conexões. Não foi nem para fazer conexões profissionais, é simplesmente eu posso aprender com ele. Porque isso é muito importante, eu gostaria que a gente tivesse essa clareza. A gente sempre... Ó, deu uma trancadinha, pessoal, na fala da Débora. Vamos aguardar aí se ela vai voltar, né? Porque está nos dando uma verdadeira aula aqui, né? Então, deixa eu pegar aqui meu... Quem sabe faz ao vivo, tecnologia é assim mesmo, né? Deixa eu ver se eu consigo chamar ela aqui através do meu celular, né? Através do WhatsApp. Isso, infelizmente, acontece. Vamos lá. Já estávamos também no final, né, do nosso bate-papo. Ela saiu, provavelmente vai voltar. Mas queremos ouvir a parte final da Débora, com certeza. Vocês estão vendo que a Débora é uma mulher maravilhosa, uma pessoa fantástica, está dando uma verdadeira aula para a gente aqui. E eu estou aguardando ela voltar. Vamos lá. A Débora, então, ela é uma pessoa que trabalhou a vida inteira, vocês viram lá, tá? Voltando aqui para o estúdio, vamos lá. Oi, querida.
Caiu, mas eu estava falando com o pessoal, quem sabe faz ao vivo, não é mesmo? Então, nós dependemos da tecnologia, a tecnologia às vezes nos passa a perna. Vai lá, você estava falando da questão das conexões. Isso. Então, na época, eu fiz pela Sociedade Gaúcha de Coaching, hoje, né, o Instituto, mas aquelas conexões, a vibração, é muito importante nós termos conexões. É a conexão da alma. E conhecendo hoje um pouco melhor o Ronald, não é? Eu vejo que a gente tem muito em comum. E foi isso que me atraiu, é como um imã. Ele tem muita luz. E a gente gosta de estar próximo de pessoas que têm luz. E, principalmente, o Ronald, ele entrega. Se ele te promete 1, ele vai te dar 10. Se ele te der 10, ele vai te dar 100. E é isso que transforma o Instituto em algo, pessoal, assim, olha, que super diferencia. Tanto é que hoje eu já tive a honra também de fazer palestra já para os alunos dele em formação, de estar colaborando, hoje estou aqui. Mas é isso o importante, é nós termos conexões com pessoas que vibram na mesma frequência. E foi isso, Ronald, que me atraiu, a tua frequência, a tua luz. E, com certeza, o Instituto, comemorando 15 anos, tem que brilhar muito, muito, muito. É um instituto sério que faz a diferença, sempre tem conhecimento novo. Então, nota 1000, nota 1000. E você brilhando conosco, porque a Débora, além do Vozes que Transformam, ela é coautora do nosso livro, né? Caminhos de Sucesso, 15 histórias de superação, e ela vai estar conosco tanto na obra quanto no dia da nossa festa. E esse bate-papo nosso do Vozes que Transformam, ele vai estar lá no livro, junto ao perfil da Débora, através de um QR Code, que todas as pessoas vão poder acessar a qualquer momento que quiserem. Não é mesmo? Minha querida, nós estamos esgotando nosso tempo, olha como passa rápido. Estar contigo é um prazer enorme, assim, a tua fala ela é tão leve, ela é tão gostosa que a coisa passa muito rápido. Eu quero que você se sinta à vontade agora de deixar uma mensagem final para o teu público, para o nosso público, para as pessoas em geral, sobre o tema que você desejar. Fica à vontade. Claro. Primeiramente, é um lema que eu carrego, tá? Quem se valoriza, prospera. Prospere para você, para valer a sua vida. Trabalhar essa autovalorização de quem eu quero ser. E não é uma busca inconstante, não. Eu quero ser a pessoa mais especial da minha vida, a número 1. E para isso, se você precisa de ajuda, se você ainda não consegue sozinho ou sozinha, tenha a humildade de vir buscar. Existem tantos recursos hoje que nos auxiliam a gente a valorizar a pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós. Porque se eu me valorizo, eu consigo valorizar o Ronald, eu consigo valorizar a minha família, os meus amigos, os meus clientes, o meu dinheiro, a minha saúde. Então, busque a autovalorização, tá? Porque quem se ama, ama a vida. Só podia terminar com essa fala, minha querida, maravilhosa. Te agradeço de coração. Ó, deixa eu fazer um coraçãozinho bonitinho aqui, tá? Então, está sempre presente na nossa trajetória. Então, te agradeço demais. Vou fazer a despedida aqui do nossa galera. E você que nos acompanha toda semana, o nosso muito obrigado. Estamos aqui semanalmente no Vozes que Transformam. Até a próxima.